a Deus, vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite de Tadel, uma noite de culto, de ensino da palavra de Deus. Que Deus possa nessa noite, querido, realmente nos ensinar, queridos. Eu espero nessa noite aqui, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa, querido, ter misericórdia de mim e que o Espírito Santo possa ter misericórdia de você também, querido. Essa noite a palavra que o Senhor nos deu, uma palavra forte, pesada, é uma palavra que vai nos levar a uma definição, a uma decisão sobre as nossas vidas. Queridos, vamos orar nesse momento, entregar esse culto, a nossa vida diante de Deus, para que o Espírito Santo possa prosperar nos nossos corações em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite glorificar, exaltar o Teu santo nome, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, segundo a Tua palavra. O Senhor tem, meu Pai querido, prosperado as nossas vidas. O Senhor nos chamou, segundo a Tua palavra, diz o apóstolo Paulo, nos predestinou para nós sermos salvos, para nós sermos cidadãos do céu, para nós sermos a Sua esperança, para nós sermos, meu Pai querido, o Teu propósito na face da terra. Senhor, que nessa noite, Jesus Cristo, nós possamos sermos enriquecidos da Tua presença, sermos cheios da Tua graça, cheios do Teu milagre, para a glória do Teu louvor, Pai. Pai, eu oro nessa noite, meu Pai querido, para que o Senhor possa, meu Pai, nos abençoar, nos ensinar, e que nós sejamos, Pai, de tudo nessa noite, Pai, abençoados na Tua presença. Pai, eu oro agora, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que esse culto esteja na sua direção e que o Senhor resplandeça a luz da tua glória sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, porque cremos absolutamente no teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Queridos, podeis sentar em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, queridos. O culto de Tadel, querido, ele está aumentando um pouco o número de pessoas. Nós temos por convicção que isso ainda vai mudar muito positivamente. Que a gente terá dias no nosso Tadel em que o culto, querido, vai ser tão como o de domingo, no que diz respeito ao número de pessoas. Queridos, Deus nos trouxe uma palavra hoje, querido. Uma palavra um pouco pesada, mas é a palavra de Deus. E eu quero nessa noite aqui, queridos, fazer uso, como disse a pastora, compartilhar, querido, da palavra com você, em nome de Jesus. Queridos, o primeiro versículo que eu quero ler, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É a palavra que eu queria... Se tiver algum líder de célula que puder me ajudar aqui, e só eu ver lá no fundo as crianças, porque agora mesmo ele estava lá com um pedaço de pau na mão, assim, um do outro, assim, e é perigoso. Eu tirei, mas eles foram na cozinha, amarraram uma faca na ponta. Se eu fosse os pais, eu ficava preocupado, trazer seu filho para ficar com você aí, pode sair besteira lá. A última vez era um porrete, agora já amarraram uma fita, uma faca na ponta. Então, os pais precisam me ajudar aí, trazer seu filho para junto de vocês aí. Quem achou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Diga amém.
Olha o interessante que diz a palavra: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém ou não, querido? Amém ou não? Vou repetir: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Queridos, esse versículo aqui, amados, ele é muito profundo, esse versículo aqui. Esse versículo aqui, queridos, ele abre um precedente enorme para que a gente medite e fale da palavra sobre muitas coisas. Mas nessa noite eu queria falar só sobre um princípio desse versículo, que fala: nenhum soldado em serviço. Ou seja, querido, se você observar, por exemplo, pelos requisitos de ir para uma guerra, num período de guerra, por exemplo, não é qualquer pessoa que vai para a guerra. As pessoas que são chamadas para a guerra, primeiras pessoas, são aquelas pessoas que estão no exercício. Por exemplo, Deus nos livre, querido, mas, por exemplo, nosso país nunca teve tradição de guerra. Esse tempo agora, por ocasião do impeachment da presidenta Dilma, nós tínhamos a ameaça da Venezuela e da Bolívia e alguns outros países sul-americanos. Mas imagine, queridos, se de repente se surge uma guerra, quem vai primeiro? Primeiro, quem vai para a guerra, queridos, são os soldados que estão no exercício, são aqueles que estão servindo. Aí, querido, quem serviu, por exemplo, lá em 2015, ficou na primeira reserva. Então, aí eles vão chamar os 2015 da primeira reserva. Quem serviu em 2014, vai chamar os de 2014, que é a segunda reserva. E, consequentemente, por quê? Evidentemente, querido, que um exército, um país que ele tem ali toda a sua característica, por divergência, por muitas coisas, querido, essa é a questão. Então, queridos, o apóstolo Paulo, como um todo, ele diz que os cristãos são como soldados. E o apóstolo Paulo coloca o cristão como soldado, evidentemente usando um termo de Roma, como ele diz lá em Efésios capítulo 6, o cristão ele tem que estar revestido com as armaduras, eles têm que estar pronto para a batalha a todo momento. Então, a grande questão é, queridos, dentro da igreja, nós poderemos, por exemplo, estar no exercício da guerra, ou nós podemos estar na primeira reserva, ou podemos estar na segunda reserva, ou no meu caso, que já não tem mais nem reserva. Nem na reserva não está mais, já não faz mais parte, querido. Até mandar a gente para a guerra e morrendo gente aí, que Deus me livre disso, eu vou ficar de boa aqui até chegar a minha vez, na vez do Marquinhos. Vai demorar, né, Marquinhos? Vai demorar. Então, o que acontece, querido? Olha para você ver o que o apóstolo Paulo fala. Nenhum soldado em serviço, ele faz a questão de dizer isso. Nenhum soldado em serviço. Nenhum soldado que está na ativa, que está preparado, que está na luta, ele pode se embaraçar com o negócio desta vida. Ele precisa necessariamente, como diz a palavra aqui, ter como objetivo, sabe o qual? Agradar aquele que o alistou para a guerra. No nosso caso, querido, é Deus. Ou seja, a nossa vida, ela vive por conta de que nós precisamos absolutamente viver nesses dias para nós agradarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Por isso, nessa noite aqui, eu queria falar, querido, de um tema que eu até falei no sábado à noite, lá no encontro do pastor Luiz, que se chama renúncia. E eu queria convidar os irmãos para ir agora, deixar aí a carta do apóstolo Paulo, e vamos lá para Lucas, capítulo 14. A princípio, nós vamos ler
o versículo 25 ao 27. Mas depois nós vamos ler mais versículos, querido. Porque nessa noite aqui, queridos, nós precisamos aprender a fazer conta, a fazer, querido, uma conta, se nós estamos preparados, se estamos aptos ou não. Então eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra chamada renúncia, que está em Lucas 14, capítulo 14, versículo 25 ao 27 a princípio. Diz o seguinte, olha: certa vez ia com ele grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim, e não deixar pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém, querido? Irmãos, como nós estamos falando aqui de uma visão de discipulado, eu queria nessa noite aqui fazer a conta para os irmãos da questão do discipulado. Mas o que eu quero levar em conta aqui? Que no versículo 25 especificamente, a palavra de Deus nos ensina aqui, que Jesus ele voltou para a multidão, e no meio da multidão, que ele voltou para a multidão assim, ele pegou e falou para a multidão. Essa palavra especificamente, se você ler aí, vai concordar comigo, ele não falou para os seus discípulos, ele falou para a multidão. Então eu tenho para mim que Jesus Cristo, ele tinha 12 discípulos, um era o filho de Satanás, a princípio ele tinha 70 discípulos, e que na verdade Jesus, por um momento aqui, ele viu a necessidade de ter mais discípulos. Quando Judas se enforcou, evidentemente, querido, logo os discípulos todos para fazer aquela composição de 12, e que de 12 a gente já sabe que é o número da perfeição. Aí o que aconteceu? Desculpa, o número do governo, o número da perfeição é 7, o número do governo. Os discípulos logo já foram colocar o outro discípulo no lugar. Então Jesus ele tinha na realidade uma convicção diante dessa circunstância aqui, que ele precisava trazer mais discípulos. Ele precisava de mais discípulos. Aí o que ele fez? Ele pegou e foi buscar esses outros discípulos no meio da multidão. Mas sabe o que aconteceu? Ele não teve êxito. Ele não teve êxito, queridos, em ter mais discípulos. Por quê, querido? Olhem bem, eu vou ler de novo. Certa vez ia com ele, o que diz a Bíblia? Grande multidão. E voltando-se para a grande multidão, ele disse: se alguém quiser vir a mim, se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quantos discípulos ele conseguiu aqui? Nenhum. Então, por que nós precisamos nessa noite aprender a fazer a conta, querido? Porque na realidade, irmãos, muito de nós aqui, queridos, sem especificar, muitas pessoas, muitas delas na igreja de hoje, também, querido, não quer sair do meio da multidão, quer continuar fazendo parte da multidão, não quer fazer parte do discipulado de Jesus. Porque o discipulado de Jesus, ele tem benefícios, mas tem cobrança. Ele tem, querido, muitos benefícios, mas tem, querido, aquela questão do confronto, e que as pessoas muitas vezes não gostam de ser confrontadas. Por isso, nessa noite, o tema, querido, é uma palavra um pouco dura, e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero ler aqui a introdução dessa palavra, querido, o que é muito sugestivo para você raciocinar. Presta atenção. No texto acima, Jesus estabelece um importante princípio para todos aqueles que desejam segui-lo e se tornarem seus discípulos. Renúncia. Ao analisar o texto, observando o versículo 25, a quem Jesus dirigiu esta mensagem: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, se alguém vier a mim
e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu filho, irmão, irmãs, e ainda também a sua própria vida, ele é taxativo: não pode ser meu discípulo. E aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, também ele é taxativo: não pode ser meu discípulo. Ou seja, a palavra foi dirigida à multidão e a todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. Os irmãos compreendem isso, queridos? Amém ou não? Então, Jesus, ele vem e ele coloca ali, querido, aquela possibilidade. Por quê? Porque na realidade, eu não posso aqui acreditar que na questão do número, por exemplo, Jesus, ele evidentemente tinha 12, mas não foi ele que mandou os 58 embora, ele tinha 70. Os 58 foram embora, são pessoas que evidentemente acharam difícil demais, muito difícil seguir a Jesus. Então aqui o Senhor Jesus coloca aqui uma proposta. Qual que é a proposta? A proposta aqui chama renúncia. Quem não renunciar, quem não negar, querido, não pode seguir a Jesus. Aí, querido, olha para vocês vão ver que interessante. Eu tenho anotado aqui o que significa renúncia no dicionário do Aurélio. Olha, significa o seguinte: abrir mão, desistir da posse, renunciar a uma herança, recusar, não querer, renunciar a todo e qualquer compromisso social, renegar, deixar voluntariamente, renunciar ao mundo, e evidentemente, querido, tantas outras coisas aqui, no sentido da palavra renúncia, querido. Irmãos, quando nós observamos essa palavra aqui de Jesus, a gente tem uma coisa que a gente tem que trazer na nossa mente. O que a gente tem que trazer na nossa mente? Toda vez que você diz não, você renuncia o quê? Você renuncia o sim. Toda vez que você diz sim, você renuncia o quê? Você renuncia o não. Não tem como. Por isso que a Bíblia fala: olha, seja o homem verdadeiro, seja o sim, sim, e o não, não. E o que passar disso é o quê? É de procedência maligna. Então, irmãos, nós precisamos hoje, no dia de hoje, fazer uma conta. Se nós estamos realmente desejando ser discípulos de Jesus, ou se nós queremos fazer parte da multidão. Então, querido, é uma chamada aqui hoje que Jesus está trazendo para os nossos corações. Se nós desejamos ser realmente discípulos, ou se nós queremos fazer parte da renúncia. Ou seja, querido, da multidão. Toda escolha traz uma renúncia, todo sim traz um não, todo não traz um sim. Quando escolhemos uma profissão, por exemplo, nós renunciamos uma outra. Muitas vezes o jogador renuncia a família, país e tantas coisas por conta disso. Uma pessoa, por exemplo, que ele escolhe uma profissão e essa profissão depende dele fazer uma faculdade, o que ele vai renunciar? Vai renunciar tempo, vai renunciar passeio, vai renunciar e tantas outras coisas. Não tem como, por exemplo, um jovem, ele aprendeu uma profissão e nessa profissão ele viver essa profissão sem que ele estude e se prepare para essa profissão. Então, querido, nós precisamos entender que todas as vezes que você fala não para uma coisa, você renuncia o sim. E toda vez que você fala sim, você renuncia o não. Agora, queridos, o que a gente precisa aprender é o seguinte: qual é o tamanho dessa renúncia aqui, segundo o texto que nós lemos aqui, o que é muito importante. Como já aprendemos, toda escolha tem uma renúncia, e se temos que escolher, vamos escolher. Por que não analisar o tamanho da renúncia? Se toda ação gera uma reação, por que só agir? Nos versículos 28 a 32, vamos seguir aí, Lucas 14, dos versículos 28 ao 32, fala coisas interessantes aí, em relação ao tamanho da renúncia, a necessidade de você fazer a conta, se você quer ser parte da multidão, ou se você quer ser parte dos discípulos de Jesus. E ele continua explicando, olha o que diz no versículo 28, se alguém de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar essa torre.
para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? E se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe o quê? Um acordo de paz. O que significa isso aqui, querido? Significa o seguinte, irmãos, que o tamanho da nossa renúncia, ele vai determinar, querido, se nós somos, e se nós estamos querendo realmente fazer parte dos que compõem os discípulos, ou daqueles que querem fazer parte da multidão. E aí, querido, nós vamos ler o versículo 33, aqui que diz o quê? Versículo 33 de Lucas 14, que diz o seguinte: olha, da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar o quê? A tudo o que tem, o que acontece com ele? Não pode ser meu discípulo. Aí eu pergunto para os irmãos: é fácil? É fácil, irmãos, seguir os passos de Jesus? Por que será que Jesus não conseguiu atrair nenhum daquela multidão para seguir Jesus Cristo? Por que Jesus não conseguiu atrair nenhum daquela multidão para ser discípulo de Jesus? Por quê, irmãos? Porque na realidade, eu falei alguns domingos atrás aqui, é muito cômodo viver a nossa vida numa zona de conforto total, irmãos. Uma zona de conforto, e queridos, e não tem coisa melhor para se encontrar uma zona de conforto, queridos, do que fazer parte da multidão que segue a Jesus. Os irmãos imaginam, amados, que aquelas pessoas que seguiam Jesus, eles tinham ali as suas curas, eles tinham ali os milagres, tinham ali a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Jesus, irmãos, puxa vida, ele atraía a multidão por conta do quê? Por conta de tudo aquilo que ele fazia. E as pessoas, na realidade, se você observar aquela multidão, ninguém queria compromisso, porque Jesus, irmãos, o próprio Jesus, ministrando a cruz e a renúncia aqui, não conseguiu atrair nenhuma pessoa daquela multidão. Agora, para nós, queridos, hoje, qual o incentivo, querido, hoje para nós? É que as pessoas estavam olhando para Jesus com aquela perspectiva: será que ele é o Filho de Deus? Será que ele não é? Será que ele é? Será que ele não é? Nós não temos essa perspectiva, não. Ele era o Filho de Deus, sim, morreu na cruz, levou sobre si nossos pecados, nos salvou, nos deu a possibilidade da vida eterna. E aí hoje para nós não resta opção: será que é ou será que não é? Hoje ou é Deus, ou é o céu, ou é o diabo, o mundo e o inferno. Isso é uma realidade. Então, para aquelas pessoas, querido, fazer parte da multidão, era muito óbvio fazer parte da multidão, porque só recebia os benefícios de Jesus, irmãos. Jesus, irmão, onde ele ia tinha multidão. Quando Jesus tinha que escapar da multidão, ele tinha que atravessar o barco em meio à tempestade, porque as pessoas ficavam com Jesus para se beneficiar daquilo que Jesus Cristo fazia. Agora, hoje, irmãos, fazer parte da multidão, dentro da igreja, ficar numa zona de conforto, eu estou pronto para dizer para os irmãos, é uma perca de tempo total. Perca de tempo total. Agora, irmãos, por outro lado, ser discípulo de Jesus é fácil. Olha o versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, se você for prestar atenção ao pé da letra aqui, irmão, ninguém aqui vai ser discípulo de Jesus, porque a palavra é renunciar tudo o que tem. E nós não podemos ser extremistas aqui, queridos, nesse ponto de vista nosso aqui, e dizer que você tem que renunciar tudo, porque aí nós estaríamos à beira de um fanatismo. Mas o renunciar tudo aqui, querido,
ele não é ser superficial. Significa que você precisa viver a tua vida, mas você precisa necessariamente, querido, viver a tua vida na dependência de Deus. Viver sua vida na dependência de Deus. Ontem, querido, nós estávamos em casa ontem, no culto da família, e aí o Senhor nos deu um versículo muito conhecido, mas muito conhecido mesmo, para nós fazer o culto da família ontem, que está lá em Mateus, alguns dos meus filhos lembram aí, Mateus 7, o quê? É Mateus 7, portanto, Deus chuva, transporta, Mateus 7, 7, será isso? Isso, Mateus 7, 7, é muito interessante isso aqui, querido, Mateus 7, 7, olha o que diz Mateus 7, 7, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e vos será aberta, pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém? O que é que o Senhor está dizendo aqui, querido? De um relacionamento de um pai para um filho, o que você pedir, Ele te dá. Você sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós temos dificuldade para pedir. Você sabe por quê? Porque existe muitas vezes nas nossas vidas um dispositivo automático. E esse dispositivo automático fala o seguinte: eu já sou crente, já sou filho de Deus, então eu vou fazer. Está errado, está errado. Você tem que pedir. Senhor, eu posso fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Você sabe por quê, irmãos? Quando a gente faz algo que não é vontade de Deus, a gente se arrebenta tudo. Então ele fala, pedi e vos será dado. Aí ele continua dizendo, buscai e encontrareis. Só que o nosso problema, queridos, que muitas vezes nós não queremos buscar Deus, por exemplo, para muitas coisas. Queridos, seja sincero, não existe uma dificuldade enorme de buscar Deus, de orar a Deus. Queridos, quem aqui alcançou, não levanta a mão por favor, quem aqui alcançou, querido, a maturidade espiritual, de ter desejo, de desejar, de não ver a hora de buscar a Deus em oração? Quem aqui será que já alcançou essa maturidade de falar assim, eu não vejo a hora de falar, de buscar a presença do meu Deus? Quem já alcançou essa maturidade? Continua dizendo aqui, querido, batei e abrir-se-vos-á. Só que nós não queremos muitas vezes bater as portas de Jesus. Por quê, querido? Porque na realidade, muitas vezes, irmão, nós estamos tão acostumados a determinadas coisas e que nós já não queremos viver tudo isso. Queridos, preste atenção. Jesus Cristo, no capítulo 14, versículo 33, diz para a multidão, da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Você está fazendo a conta aí ou não? Tem que fazer a conta. Renunciar a tudo o que possui, querido. Vamos aí virar um pouco a página, Mateus 16. Mateus 16, versículo 21 ao 24. Mateus 16, não virar a página, você não vai sair de Lucas, tem que voltar para trás, né? Nós não estamos em Mateus, estamos em Lucas. Volta um pouco aí, Mateus 16, versículo 21 ao 24. Vamos aprender um pouco o que é renúncia aqui, senão os irmãos vão desistir. Eu não quero que vocês desistam. Olha aqui, querido, o que é a renúncia aí, Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 24. Olha o que diz a palavra de Deus aí, olha. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro chamou Jesus à parte
e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia, compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. E Jesus, porém, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu que me serve de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Vamos já para o versículo 24, que diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. O que nós observamos aqui, querido? Nós observamos aqui a explicação lá do versículo 33, que diz que aquele que não puder renunciar a tudo o que tem, ele não pode ser discípulo de Jesus. E nós observamos aqui que o Pedro, querido, ele estava numa zona de conforto maravilhosa, o Pedro, querido. Por quê? O Pedro, ele tinha alcançado aqui, dentro da igreja, a escala máxima dentro da igreja. Por quê? Há minutos ou horas, eu não sei, o intervalo de uma passagem para outra, o Pedro tinha sido visitado pelo Espírito Santo e tinha tido a revelação que Jesus era o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne, mas o Espírito. Aí olha para esse irmão ver como é que o que a pastora falou domingo aqui é interessante. Aquela sensação de espiritualidade de Pedro condenou ele. Por quê? O Pedro tinha uma sensação de uma espiritualidade tão tremenda aqui, que o Pedro achou no direito de cuidar da vida de Jesus. E quando Pedro foi cuidar da vida de Jesus, Jesus dizendo que tinha chegado a hora dele, que ele tinha que padecer na mão dos sacerdotes, padecer na mão dos mestres. Quando Jesus explica que ele deveria morrer e ressuscitar, o Pedro, com toda a intimidade, chegou, pegou Jesus para o ombro assim e falou assim: ô Jesus, vem cá, deixa eu ensinar uma coisinha para você, Jesus. Aí chegou lá, o Pedro chamou ele do lado assim, e a Bíblia diz que o Pedro fez o quê? A minha Bíblia está dizendo aqui, e Pedro chamou a parte e começou a fazer o quê? Repreender ele. Irmão, você já imaginou isso? O Pedro repreendendo Jesus, dizendo assim: Jesus, tem misericórdia, rapaz, agora que nós estamos conquistando todo mundo aí, rapaz, vamos derrubar Roma, vamos botar fogo em Roma, vamos lá. Igual o rei meteu fogo em Roma e falou que era o cristão que tinha metido fogo, matou os cristãos tudo lá, o imperador lá. Aí o Pedro talvez falou assim: não, agora que nós vamos se livrar de Roma, tem misericórdia de ti mesmo, Jesus. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui é que Jesus agora, ele tem uma dificuldade. Sabe qual a dificuldade de Jesus? Jesus, ele percebeu agora aqui que nem os discípulos dele eram discípulos. Quando Jesus fala no versículo 24, ó, presta atenção: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a cruz e siga-me. Ele está falando com os discípulos. Mas por que Jesus está falando com os discípulos? Por que Jesus está falando com os discípulos? Porque Jesus não conseguiu nem trazer a multidão, e até os seus discípulos ele estava perdendo agora, porque os discípulos não estavam compreendendo, querido, a prática da palavra, a prática do evangelho, o que significa renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Irmãos, renunciar a tudo aqui no contexto de Jesus para Pedro, Jesus vem e diz para Pedro, versículo 23, ele, porém, voltando-se, diz: para trás de mim, Satanás, tu que me serve de pedra de tropeço, não compreendes o quê? As coisas de Deus. Você só compreende as coisas da terra. Se você canalizar as coisas de Deus, tudo para a coisa da terra, material, físico, emocional, sentimental, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus tem que entender, irmão, qual que é o plano de Deus. Você tem que entender qual é o projeto de Deus para a sua vida. Qual é o projeto de Deus para a sua vida, você tem que entender. Você tem que entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Aquele que se alistou, ele tem que se cuidar e agradar àquele que o alistou. Ele não pode se embaraçar com o negócio dessas vidas. Não é coisa errada. Você não pode mergulhar com o negócio dessa vida aqui e deixar para trás, querido, o reino de Deus.
Irmão, você não pode desistir dos seus sonhos, sobre hipótese alguma, eu não estou dizendo isso aqui. Mas, irmão, ser discípulo de Jesus tem que fazer a conta. Se você quer seguir Jesus de perto, se você está disposto a renunciar, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua filha, se você está disposto a renunciar à sua própria vida, porque senão você não pode ser discípulo de Jesus. Então eu vejo aqui agora com muito espanto que Jesus Cristo, quando ele vê a atitude do Pedro, tentando repreender Jesus, tentando, igual diz um amigo meu, dar uma durinha nele, tentando dar uma durinha em Jesus ali, e Jesus ele é obrigado a olhar para Pedro e falar assim: Satanás, demônio do inferno, eu te repreendo agora, em nome meu, sai dele agora, como se fosse assim. Por quê, querido? Porque o Pedro, ele na realidade, qual foi o pecado do Pedro aqui? Qual foi o pecado do Pedro aqui? Pegar tudo aquilo que ele tinha de Jesus e transferir tudo para as coisas palpáveis. Você lembra de uma frase que eu falei aqui? Quem ama coisas, não ama Jesus. Quem ama Jesus, não ama coisas. São duas frases absolutamente distintas uma da outra. Quem ama coisas, não ama Jesus. Quem ama Jesus, não ama coisas. Irmãos, agora você vai viver agora uma vida de miséria? Não existe isso, irmão. Nós temos que compreender aqui qual é o propósito de Deus, da renúncia. Amém ou não, querido? Ao analisar o texto, é possível perceber que o Senhor Jesus tinha acabado de anunciar aos seus apóstolos, pela primeira vez, a aproximação da sua morte, humilhação. Versículo 21, Pedro se assustou e disse: tem compaixão de ti mesmo, e assim por diante. Queridos, já falei a respeito disso. Até os discípulos tinham dificuldade de ser, querido, discípulo de Jesus. Queridos, eu queria falar agora aqui de 3 condições para ser discípulo de Jesus, amém ou não? 3 condições para ser discípulo de Jesus. A primeira é negar a si mesmo, a segunda é tomar a sua cruz, e a terceira é seguir Jesus, amém? Amém ou não? Vamos repetir comigo. A primeira é negar a si mesmo, diga comigo, negar a si mesmo. A segunda é tomar a sua cruz, diga assim comigo, tomar a sua cruz. E a terceira é seguir a Jesus. Diga comigo, seguir a Jesus. A grande questão, querido, segundo nós vemos lá em Lucas capítulo 14, é essa: você está disposto? Está disposto a ser discípulo de Jesus? Você quer fazer parte da multidão? Eis a grande diferença. Estamos dispostos, irmãos. Estamos dispostos a renunciar. Estamos dispostos a negar a si mesmo. Queridos, precisamos entender que presta atenção nessa frase. Precisamos entender que não é opção. Não é opção. Negar a Jesus, tomar a sua cruz e seguir, não é opção. Sabe o que é? É condição. É diferente. Não é opção. Jesus não está dando opção para você. Ele está dando uma condição. Você quer essa condição. Ele não está falando para você assim, você vai ficar na igreja, mas vou te dar uma opção agora para você escolher. Não é opção. Opção você escolhe, ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D, ou então a letra E. Todas as respostas estão certas ou todas estão erradas. Não é assim que tem naquele teste que você faz? Então não é opção. Jesus não está falando para você: olha, se você for aqui, você vai para o centro da cidade. Se você aqui, você vai para o bairro da cidade. Se você subir aqui, também vai para o centro. Se você descer aqui, você também vai para o bairro da cidade. Não, ele não está dando opção. Ele está dando uma condição, esse é o caminho. Esse é o caminho. Você quer ser discípulo? Então tem que ser esse caminho. Não é opção. Jesus não está dando opção, irmãos. O que Jesus está fazendo, Ele está dando aqui para nós aqui, é uma condição. O que é condição? Você quer ser discípulo de Jesus mesmo? Quer ser? Então você tem que negar a si mesmo. Por quê? Jesus, ele percebeu que ele não tinha nem da multidão, e até os seus discípulos estavam em dúvida. Por quê? Porque o Pedro se deixou levar pelas circunstâncias, e o Pedro agora estava cheio de misericórdia.
O Pedro agora estava cheio de justiça própria, e eu queria ver essa cena. O Pedro pegando Jesus e falou assim: vem cá, mestre, vem aqui, mestre, vem aqui. A hora que ele colocou o mestre à parte dos discípulos, ele deve ter botado o dedo na cara de Jesus, e deve falar assim: escuta aqui, rapaz, o que você está pensando que você vai fazer? Que conversa é essa aí? A Bíblia diz isso, que Pedro fez o quê? Pedro, ele foi lá e repreendeu Jesus. Aí eu imagino Pedro esticando a mão para Jesus. A hora que Jesus vira para ele e vai andando na direção dele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Irmão, o Pedro deve ter estribuchado. Eu tenho quase certeza que o Pedro caiu estribuchado no chão. Por quê? Por um instante o Pedro deixou se levar pelas coisas do mundo. Agora, irmão, dentro da igreja, muitas vezes, querido, é esse caminho. Muitas vezes as pessoas perdem a direção. Ou seja, nós tornamos discípulos de Jesus. Para tornarmos discípulos de Jesus, implica diretamente no cumprimento do pré-requisito acima. É interessante observar que Jesus coloca todos no mesmo nível. Sendo assim está. Não é uma exigência para se tornar um pastor, um evangelista, um profeta, um obreiro, um missionário. Trata-se de uma exigência para ser do primeiro nível, dos que vão ser escolhidos, ou seja, ser um discípulo de Jesus. Amém, querido? Ser um discípulo de Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa entender isso. Amém, amados? Olha Lucas, nós lemos lá, eu estou aqui em Lucas, no versículo 33, que diz: assim, por todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Negar a si mesmo, queridos, não significa abrir mão do sonho, mas sim trazer para o seu sonho essa perspectiva de que Jesus Cristo, querido, Ele deva ser o nosso primeiro na nossa decisão. Vamos ler um texto aí de 1 Pedro 4:2? Vamos lá comigo, querido. 1 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, as epístolas, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Vou repetir: todo não, você renuncia o sim, e todo sim, evidentemente, você renuncia o não. Amém? Estamos falando aqui da renúncia, ou seja, negar a si mesmo. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Estamos falando do quê? Estamos falando da importância do negar a si mesmo. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a negar a si mesmo. Eu estou dando aqui um versículo que o Pedro, ele escreveu, ele falou o seguinte: olha, então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é isso aqui, querido? Não é, eu vou repetir, não é uma condição, mas, não quer dizer, não é uma opção, é uma condição que você precisa entender. Amém, amados? Eu queria dar um exemplo aqui da seguinte questão. Você de repente está dirigindo no trânsito, né? E aí você toma uma fechada daquela pessoa, você bate o seu carro, e aí você decidiu negar a você mesmo por conta daquela fechada no trânsito, e aí você tem uma atitude a tomar. Aí entra uma questão entre uma pessoa que está na igreja, mas faz parte da multidão, e uma pessoa que está na igreja, mas é um discípulo de Jesus. Aí eu queria que os irmãos fossem comigo, lá de novo, lá atrás, em Romanos, capítulo 15, cada apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 2 e 3.
Você decidiu perdoar o irmão, ou você decidiu não, ou perdoar a pessoa, ou não perdoar a pessoa. Aí vamos ver para que lado deveria ser a atitude nossa, e o que a nossa atitude ia determinar, segundo o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 15, versículo 2 e versículo 3. Os irmãos acharam? Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para a edificação. Amém? O próximo não é o nosso irmão, tá? O próximo pode ser qualquer pessoa, tá bom? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Aí ele dá o exemplo: pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram os insultos dos que te insultavam. Ou seja, Jesus, querido, você sabe qual é a revelação desse versículo aqui? Você sabe que Jesus não morreu por conta dos seus discípulos? Jesus não morreu por conta da sua mãe, do seu pai, das pessoas que seguiu ele. Você sabe por que Jesus Cristo morreu? Por causa daquelas pessoas que tinham acabado de matar ele. Ele morreu por conta do Herodes, morreu por conta do Pilatos, morreu por conta de todos aqueles transgressores. Ele morreu, foi para aquelas pessoas, porque a Bíblia diz que ele veio para os doentes. Ele morreu, querido, pelos injustos. Ele nos amou, João 3:36, se não me engano. Não. 3:16, João 3:16. Ele morreu porque ele amou o mundo, ou seja, amou os pecadores. Aí eu chego a uma conclusão que eu já falei para os irmãos aqui. Qual é a diferença nossa do que as pessoas que estão no mundo lá diante de Deus? Nenhuma. A partir do ponto de vista do amor. Como Jesus ama você, ama as pessoas que estão lá fora. O que nos faz diferente? É a nossa decisão. E hoje o Senhor está dizendo: eu quero um pouco mais de você. Eu quero você como meu discípulo. Agora, você quer ver, querido, a decisão de você tomar uma fechada no trânsito, o que determina se você é multidão ou se você é discípulo de Jesus? Tem outro versículo aqui, querido, que é muito interessante, que esse outro versículo está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33. 1 Coríntios 10, 33. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 33, o apóstolo Paulo escreve assim, olha: como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o que de muitos para mim, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ou seja, estamos falando aqui de renúncia, querido. Estamos falando aqui de negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Você quer ver mais um versículo, querido? Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 12 agora. Hebreus capítulo 12. Romanos, desculpa, querido. Romanos, voltar para Romanos capítulo 12. Vamos aprender um pouco mais sobre a renúncia aí. Romanos capítulo 12, versículo 17 até o 21. Versículo 17 ao 21. Olha o que diz aí Hebreus 12, 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe uma pancada na cabeça. Não está isso aí não? Desculpa aí. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá o quê? Dá-lhe de comer.
É isso que está escrito aí. Se tiver sede, dá um copo de veneno. É isso que está aí? Não. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, o que vai acontecer? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Agora, querido, é fácil negar a si mesmo? É fácil negar a si mesmo, irmãos? Eu pergunto para os irmãos, é fácil ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus, irmão, no nome, é a coisa mais linda que tem. Viu a camisona aqui esse final de semana aqui? Discipulado 1 a 1, igual fala o Silas, 1 a 1. Discipulado 1 a 1, igual o Silas Malafaia. Que camisona lindona, rapaz. Que bonita camisona. Irmão, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos em nome de Jesus. É bonito falar de discipulado, mas quando a gente vai ver os requisitos de Jesus, irmão, a coisa é um pouco complicada. Vocês querem ver o negócio complicar mais ainda para você ser discípulo de Jesus? Vamos aprender com o próprio Jesus. Mateus capítulo 5. Ai, querido. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. É longo, querido. Mateus 5. Vamos lá, vamos aprender aqui. Se é fácil ser discípulo, você tem que fazer a conta. Mateus 5, Sermão da Montanha, versículo 38 até o 48. Meu pai, tudo isso? Isso. Olha o que diz aí, que vamos aprender aí. Olha o que fala a palavra aí, ó. Ouviste que foi dito lá no Velho Testamento: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser levantar ao tribunal, levar você a juízo, levar você a julgamento, para tirar a tua túnica, você dá também a sua capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, você vai com ele e caminha 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe pedir emprestado. Irmão, pelo amor de Deus, quem escreveu isso na Bíblia será? Foi um tal de Jesus, Espírito Santo de Deus, que escreveu isso na Bíblia. Aí eu falo para os irmãos, humanamente, quem cumpre isso aqui? Levanta o primeiro hipócrita aí na mão, por favor. Irmãos, você sabe qual é a questão aqui? Não é opção, é condição. Você já pensou o cara levar você em juízo? Geralmente é nós que levamos os outros em juízo, vamos deixar claro. Mas você pensou, o cara leva você em juízo. Chega lá, o cara ganhou a causa, 5 mil. Você fala: não, juiz, eu vou dar 10 mil para ele. Coitado. Puxa vida, ele precisa. Trabalhou comigo, me ajudou para caramba na minha empresa. 5 mil é pouco, seu juiz, vou dar 10 mil para ele. Se eu trucar, os irmãos vão subir em cima da cadeira. Irmão, está na Bíblia sua aí, saca? Arthur, coloca lá na lei de novo lá, que eu acho que a minha Bíblia está diferente. Versículo 38, Arthur, põe ali, versículo 38. Olha, no Velho Testamento era facinho, irmão. Matava um animal lá que não tinha nada a ver, coitado do animal, morria, e você cumpria. Irmão, o povo não conseguiu. Ano novo piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho no novo, e aí tem gente que fala assim, que é Velho Testamento, o novo é tudo graça, tudo graça, tudo graça. Olha lá o que diz lá, ó. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu porém, quem será? É o próprio Jesus dizendo: eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, você dá também a outra. Irmãos, eu sei que isso é impossível. É impossível isso, querido. É impossível isso, eu sei, irmãos. Mas, irmãos, puxa vida, que dificuldade. E ao que quer demandar contigo no tribunal e tirar a sua túnica, tirar a sua própria roupa, a sua própria pele, você também vai e dá a sua capa. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, você anda 2. Dá a quem te pede
e não voltes as costas ao que te deseja pedir emprestado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Automaticamente, o cumprimento desse versículo aqui, eu acredito que todos nós estaríamos em maus lençóis. Por quê, querido? Nós, queridos, fazemos parte de uma sociedade em que a gente vive, querido, uma propagação da violência muito grande, até por conta dos meios de comunicação. Você vive, a semana passada, um rapaz, eu pensava que era um senhor, por estado físico dele, caiu de moto aqui, morreu aqui na frente da igreja. O pessoal já tirou foto, já mandou para todo mundo, já levantou quantos anos ele tinha, o que ele fazia, onde ele morava, quantos filhos tinha, se separou da mulher, se não separou, essa corrente sanguínea dele, se era vermelho, se era azul. Já descobriu tudo rapidinho na internet, e aquilo, um passo de mágica, vai embora tudo. Você sabe que se a gente observar, o que acontece com tudo isso? A gente vai recebendo tanta notícia, que a gente vai se tornando refém. Irmãos, esse evangelho que Jesus está dizendo aqui, é impossível seguir ele. Você já pensou? Para um pouco. Respira, faz assim, ó. Respira, agora solta a respiração. Imagina você tomando um tapa na cara. Imagina você tomando um tapa na cara, meu querido. Imagina. Irmãos, será que Jesus, se ele viesse aqui hoje, ele ia conseguir arrumar discípulo para ele aqui hoje? Irmãos, será que Jesus ia conseguir ter discípulo para ele aqui hoje? Você sabe, meu querido, eu estava conversando agora há pouco com o irmão Celso, a respeito de uma coisa. O pastor na igreja, ele tenta fazer muitas coisas, e às vezes ele mais prejudica do que faz benefício, às vezes. Por quê? Porque o pastor, é uma figura exposta, e as pessoas às vezes entendem o pastor, às vezes não entendem o pastor. Então, eu vejo o seguinte, que o pastor, ele não pode ser responsável por tudo, senão o primeiro que vai para o inferno é o pastor. Imagina, por exemplo, pessoas são da igreja porque acham que o pastor fez algo para ele, e aí se a Bíblia fala em Apocalipse que o mar vai ter que dar conta dos mortos, aí se eu chegar na presença de Jesus falar assim para mim, ó, me dá conta de tudo que foi para o encontro, eu com o pastor estou morto. Nós fez uma conta aí, foi de 2.100, 2.500 pessoas, quanto tem na igreja hoje? Quer dizer, se Jesus falar isso para nós dois somos o primeiro que vai descer, querido, que vai descer, nós dois é o primeiro, não tem como. Por quê, querido? Porque você não pode atribuir ao pastor tudo isso. O pastor, que ele faz pela vontade, tenta fazer, mas irmãos, eu não sou hipócrita, eu também não me via na situação dessa. Talvez, querido, puxa vida, você tomar um tapa no rosto, irmão, se for muito mais forte que eu, hoje eu deixo eu falar, pode bater de novo. Mas lá, quando igual a pastora falou aqui domingo, a pastora detonou domingo aqui. Esse momento eu andando com a perna assim, ó. Irmão, você imagina, irmão, que situação, irmãos. Mas, irmãos, o que nós precisamos fazer nessa noite aqui, querido? Sabe o que é que a palavra está dizendo para nós hoje aqui? É que nós precisamos sobressair diante de Deus com esforço. Nós precisamos arrumar caminho na nossa vida, aonde você não venha viver toda essa circunstância. Se você, por exemplo, tem na sua vida algo que te prejudica, você tem que mudar, querido. Se você é daquelas pessoas, por exemplo, que gosta, a minha esposa sabe disso, querido, a gente nunca escondeu isso de ninguém. Eu gosto de filme de ação, mas não estou gostando mais tanto assim de filme de ação. Sabe, irmãos, por quê? Porque a gente sabe onde o filme vai terminar. Eu gostava tanto de assistir filme, agora eu estou vendo o filme, eu já fico pensando, eu já sei onde vai terminar esse negócio aqui, como eu já sei o final mesmo, eu não vou assistir. Você sabe, meu querido? Então, o que a gente precisa mudar o nosso comportamento, para que a gente não seja denunciado por conta disso. Porque, queridos, humanamente é impossível. Agora, irmãos, você tem que parar um pouco e pensar. Parar um pouco e pensar. Eu não dei continuidade à conversa que eu tive com o Celso aqui, da seguinte maneira. A Bíblia fala que aquele que encontra um amigo, ele encontra um tesouro, querido.
A Bíblia fala isso. Quem encontra um bom amigo, encontra um tesouro. Então eu estava falando a respeito de coisas que não é conveniente, mas eu estava falando para o Celso que é o seguinte: há muitos anos atrás, que quando eu era empresário, já estava com a empresa minha meio ruim já, eu fui no banco, querido, e eu fui comprar uma caminhonete que saiu na época, como eu gosto de caminhonete, na época saiu a caminhonete Silverado da Chevrolet, eu fui comprar uma. Chegou lá no banco, a gerente do banco, ela puxou a firma, ela falou assim: puxa, Roberto, a firma já está complicada, já está voltando duplicata, tem várias dificuldades na firma aqui. Eu falei para ela: puxa vida, não vai ser possível. Aí a gerente do banco, muitos anos trabalhando no Banco Santander, ela falou assim: ó, mas pela consideração eu vou aprovar aqui para você. Eu falei: você vai fazer isso? Vou. Aí o que aconteceu? Eu comprei a caminhonete Silverado, fiquei com a caminhonete, fui pagando a caminhonete, tudo certinho. Aí quando a firma entrou nos moldes mesmo, bem pior mesmo, atrasei 3 prestações de R$ 1.300. Eu não tinha para pagar. Só que tinha uma coisa, a minha caminhonete faltava 11 mil para pagar. Ela valia 21. Aí a gerente do banco ligou para mim um dia, e eu tentando pagar, óbvio. Ela ligou um dia para mim e falou assim: Roberto, fizeram aqui uma auditoria no banco e descobriram que eu vendi a caminhonete para você na confiança. Você atrasou 3 parcelas. Eu vou perder meu emprego. Eu falei: sério? Eu falei assim: sério, eu vou perder meu emprego. Aí eu pensei: eu vou no estacionamento, eu vou vender a caminhonete, alguém vai me pagar, vou sair com dinheiro, e o que vai acontecer? Vai dar 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela pode perder o emprego. Aí eu falei: não. Eu não tinha mais, irmão, eu fiquei literalmente a pé depois disso. Eu montei na minha caminhonete, tirei todos os meus pertences, fui lá em Americana. Com 40 minutos depois eu entrei no banco, ela assustou, falou assim: o que você está fazendo aqui? Foi para ela: olha, por causa de mim você não vai perder o emprego, a caminhonete está aqui de volta. Por 11 mil, ela valia 21, eu entreguei ela para o banco. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu não queria que aquela moça que foi tão gentil na empresa, ela fosse prejudicada por conta disso. Então, irmãos, às vezes a gente precisa sobressair, às vezes, nessas decisões. Se nós for viver no mundo onde a gente só quer levar vantagem, a gente se torna refém e não vai conseguir. Então eu vejo que a Bíblia está ensinando aqui é o seguinte: se você tem Deus na vida, você pode passar hoje por uma situação e você pode recuperar amanhã. O semear, querido, é tão importante você semear em ato de justiça, porque isso vai fazer você ser abençoado por Deus. Você está entendendo, irmãos? E tem esse princípio, querido. Olha o que diz aí na sequência do versículo, nós vamos terminar, do versículo na sequência aí diz o versículo 43. O que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Amém ou não? Amém ou não? Olha o que ele diz, versículo 43, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Velho Testamento. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que estás no céu. Ele faz com que o sol brilhe sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis os demais? Não fazeis os gentios também assim? Vede-vos, pois, sede-vos, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, meus amados, o que o Senhor Jesus Cristo lá, querido, em Lucas capítulo 14, o que Jesus Cristo vem aqui e ele vem falar para a multidão: olha, multidão, vocês querem ser meus discípulos?
Olha, para vocês serem meus discípulos, lá em Lucas 14, 25, 26 agora, se vocês quiserem ser meus discípulos, se alguém quiser vir a mim, e não deixar o pai, e não deixar a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu não quero, sobre hipótese alguma, trazer um prejuízo para a igreja hoje, que tem mais assunto para falar, não dá tempo, e dizer para os irmãos que isso aqui serve para os irmãos como um sinal, como uma conta para você ir e para você desistir. Mas o que eu quero estimular vocês hoje é que para você ser discípulo de Jesus, você precisa ter uma postura diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que pensar diferente. Você tem que olhar para a igreja diferente. Você tem que olhar para Jesus diferente. Você tem que olhar para as pessoas diferente. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, meus amados, para ser discípulo, querido, discípulo de Jesus, você precisa ser discípulo de homens. Para você amar Jesus, você tem que respeitar os homens, porque a Bíblia nos desafia. Se você não pode amar, respeitar quem você vê, como é que você pode amar, respeitar aquele que você não vê? O tamanho, querido, do nosso coração, por relacionamento das pessoas que estão ao nosso redor, determina o tamanho do nosso relacionamento com Deus. Meus amados, a visão do discipulado era um pouco mais exigente. E eu não quero que você saia daqui hoje desanimado por conta disso. Mas eu preciso que você entenda, queridos, se você não tiver algo a mais, se você não tiver algo a mais, se você não tiver o prazer de orar, se você não tiver o prazer de servir a Jesus, se você não tiver, querido, a coragem de se entregar para ser cobrado, querido, aí então você está no lugar errado. Você não sai da igreja, mas, querido, fica na multidão. Fica na multidão. Fica no meio da multidão. Você vai ter o privilégio enorme de ficar no meio da multidão, na igreja. Quando Jesus buscar a igreja, arrebatar a igreja, o mundo vai falar que a nossa terra foi invadida por extraterrestres. Você vai falar assim: não, foi Jesus que levou a igreja. Você vai saber da verdade. Você vai ser o primeiro a saber que a igreja foi embora. Ninguém quer ficar, você parte da multidão. Amém ou não, querido? Então, meus amados, nós vamos parar um pouco e pensar no que diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, se não me engano. Ele fala: olha, conheci um que foi arrebatado, se na carne eu não sei, se fora da carne ou no corpo, com corpo ou sem corpo eu não sei. Mas escuta, ele foi até o terceiro céu. E ele viu coisas no terceiro céu que são inefáveis, que aos olhos do homem humano ele não pode entender como é o céu. A Bíblia em Apocalipse se refere ao céu como ruas de ouros, muros de cristais. Eu nunca vi cristal, nunca vi ouro. Eu vejo pouco ouro, mas pensou uma rua de ouro, querido, não sei como que seria, mas a Bíblia dá esse relato para ver, querido, que o céu é evidente, muito, 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 muito maior do que qualquer humano, o ser humano possa imaginar. E consequentemente, o desejo de você ser um salvo em Cristo Jesus, você precisa trilhar o caminho do discipulado. E aí, para você caminhar o caminho do discipulado, você tem que ser um discípulo de Jesus, entender que não é uma opção. Não, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui para mim, não me confundir aqui. Não é opção, e sim uma condição. Amém, querido? Querido, vamos aplaudir o Senhor Jesus.